se não bate o condutor, apito, só tô trem de ferro, um grito, pôs logo a caminhar. Vou dar não, pra cá, vou dar não, pra cá, vou dar não, pra cá, vou voltar de chegar. Mergulha no campo, no mar molhado, mulato, vem vendo passar. Adeus, adeus. Mangueiras, coqueiros, caiveiros em flor, caiveiros com fruto e a bom de chupar. Adeus, morena do cabelo cacheado. Ascenso nasceu em Palmares no dia 9 de maio de 1895, na Rua dos Tocos, que hoje é a atual Rua Fausto Figueiredo. Ele perdeu o pai aos 6 anos de idade e foi criado pela mãe, que era professora, a Dona Marocas, que foi uma pessoa muito forte na vida dele. Na verdade, ele nasceu Aníbal Torres e, aos 17 anos, muda o nome para Ascenso Carneiro Gonçalves Ferreira. Já é o tempo em que Ascenso começa a escrever em Palmares, que era uma cidade de muita atividade literária, com vários jornais, revistas. E tinha um jornal até, o jornal A Notícia, que no interior ele teve vida longa de uns 50 anos. E Ascenso, nesse jornal, ele iniciava a sua atividade literária, colaborando com vários escritos, sonetos, não é? Um toque meio a antiga ainda, da poesia antiga, que era a poesia que se fazia na cidade e se curtia em Pernambuco. Ele publicou por volta no início dos anos 20, ele publicou no jornal aqui do Recife, publicou na Notícia e publicou e enviou para um jornal do Recife o poema Propês, dedicado ao grande pernambucano Oliveira Lima. Recebeu uma carta do Oliveira, que caiu como uma bomba, foi publicada como uma bomba em Palmares. Porque em Palmares ele era apenas conhecido como filho da professora metido a poeta. Após a publicação da carta do Oliveira Lima, que já era um grande nome de Pernambuco, ele então é considerado na cidade um poeta. Palmares, na época, era exatamente o ponto de cruzamento daqueles cavalos, aquele pessoal que transitava, vindo de outras cidades. Palmares ainda é assim. Eu sempre gostei muito de passar em Palmares. E então a gente vê que essa vida rural, esse tipo de vida rural, não é, da Mata Sul de Pernambuco, começou a impregnar o imaginário do menino Ascenso. Existe um poema dele, muito conhecido, que é Minha Escola, né? E então ele fala o seguinte: a escola onde eu estudei era cheia de grades como as prisões. O meu mestre carrancudo como os dicionários, complicado como as matemáticas, inacessível como os Lusíadas de Camões. A sua porta estacava sempre distante. De um lado a vida, a minha adorável vida de criança. Peões, papagaios, carreiras ao sol, voo de trapézio, a sombra da mangueira, saltos da engazeira para dentro do rio, jogos de castanhas, o meu engenho de barro de fazer mel. E vem para o Recife, trazido pelas mãos do senador Fausto Figueiredo, já publicando vários poemas aqui na cidade, no Recife. Ele, com um grupo de amigos intelectuais que frequenta até mais como boêmio do que como intelectual mesmo, ele é animado, incentivado para a publicação do seu primeiro livro, que é Catimbó.
faz uma primeira edição em 1927 e em 1928 faz uma edição definitiva desse poema, já com um texto crítico de Mário de Andrade, publicado no Diário Nacional, que é um texto que até hoje acompanha a obra de Ascenso, e é um texto já naquele tempo definitivo sobre toda a obra de Ascenso que ele publicaria até 1951. A gente está em 1928, quando Ascenso publica o seu Catimbó, e Mário logo o releva como uma das peças, uma das publicações, um dos textos, um dos livros mais importantes do modernismo brasileiro. Assim, quando o Ascenso se transfere para o Recife, ele então, ele era noivo de Estela Gris, e um noivado, Estela de Palmares, um noivado que andava entre tapas e beijos, parece. Mas ele casa, né, com Estela, passa então a viver com a sua primeira esposa. Né? Então, que é esse tempo da formação e da formação dele aqui no Recife, da iniciação dele como modernista aqui no Recife, e de uma participação mais ativa dele, uma participação ativa dele na vida cultural da cidade, que se projeta para os anos 30, passa para os anos 30 e se redimensiona com a publicação do segundo livro dele, que é o Cana Caiana. Ascenso vivia muito o Recife. Ele é, aliás, o primeiro poeta a ressaltar o Recife como sendo a cidade que tem o melhor carnaval do mundo. Um belo poema publicado no seu primeiro livro, em 1928, O Carnaval do Recife. Em Catimbó, a gente vai encontrar elementos do folclore, né? Como a cavalhada, o Bumba Meu Boi, o reizado. Tem o famoso poema Sertão e tem aquele famoso poema Carnaval no Recife, em que ele diz o seguinte: meteram a peixeira no bucho de Colombina, que a pobre coitada a canela esticou. Deram rabo de arraia em Arlequim, um cristal de sebo quente em Pierrot. E somente ficaram os máscaras da terra, parafuso em Mateus e Papangus, e as bestas feras e pertinentes, os cabeções e as burras calus, realizando contentes o carnaval do Recife, o carnaval mulato do Recife, o carnaval melhor do mundo. Ele vivia largadamente no Recife após a sua aposentadoria como diretor do Tesouro Estadual. Vivia e intensificou então a sua boemia, né? E também espaciou mais a sua criação. Trabalhava meio a pulso, meio mandado pelos amigos, meio gritado, meio empurrado por Souza Barros, pelo próprio Mário de Andrade, né? E vivendo largadamente pelo Recife, como boêmio, como andarilho que era, ele teve um encontro no bairro de São José, um encontro que mudaria completamente a vida dele, que é um encontro com uma adolescente, Maria de Lourdes Medeiros. Ele com 50 anos, ela com 17, tem um encontro poético e extremamente romântico. Morava na Rua das Calçadas, no bairro São José, e fui levar uma carta a uma amiga da minha avó, de frente à igreja São José. Né? Quando eu fui passando na praça, porque tem uma praça entre o Forte e a Fábrica Caxias, que ali de primeira era uma fábrica de Caxias, uma fábrica de cigarro. Então eu via saindo da Rua do Jardim um homem enorme, às 6 horas. Eu pensei que era a alma de um cidadão parente de Heraldo Gueiros,
que se chamava Caetano Vidal, mas a gente chamava ele Caetano Grande. E ele tinha morrido há pouco tempo. Eu pensei que era a alma de seu Caetano. Fiquei olhando tão abismada que o bonde chegou, me pegou, me derrubou no chão, né? Eu bafo no chão. Aí ele correu para me apanhar, né? Eu disse, quem é o senhor? Ele disse, eu sou Ascenso Ferreira. Eu pensava que o senhor era uma alma do outro mundo, o senhor Caetano Vidal. Disse, não, eu sou vivo. Aí me levantou, me perguntou se eu queria beber uma cerveja preta, que naquela época era comum, não é? A pessoa dar cerveja preta às pessoas, né? Eu digo, não, eu não bebo. Ele ficou conversando um pouco comigo e pegou um papel e escreveu o nome dele até nas costas da envelope, né, que ele não andava com nada. Escreveu Ascenso Ferreira, Recebedoria, que era a receita onde ele trabalhava. Se precisar de mim, qualquer coisa, ficar doente, me procure. Porque ele ficou, a pancada foi grande, né? Ele foi embora e eu fui embora, pronto, acabou. Aquilo ali encerrou. Aquilo ali encerrou. Eu tinha 17 anos. Aí eu estudava num colégio para fazer a madureza na Rua Nova. E as meninas no término do curso perguntaram, olha, se eu conhecesse Ascenso Ferreira, eu chamava Ascenso Ferreira. Eu digo, eu sei, eu tenho o endereço dele. Aí a gente foi na Receita, convidou ele foi, mas eu não gostei da entrada dele, não. Ele estava de denejaque tudo, mas estava assim com a palma de banana comprida na mão. Eu achei aquilo tão horroroso. Eu tive uma educação muito inglesa, né? Aquela educação britânica, né? De chegar na hora, de respeitar todo mundo, de ir para os cantos muito certinho, né? Eu disse, que coisa horrorosa. Aí tinha uma dança, ele me tirou para dançar e foi me dar um beijo. Eu dei-lhe um tapão, digo, o que é que você pensa que é? E aquilo ali terminou, né? Ele me chamou de vaca brava. Você é uma vaca brava, é indomável, essa coisa aí, né? Pronto, cada um foi para seu canto. Depois, eu passando sempre no Café Lafayette, ele estava. Ele disse, ei, vem cá. E aí eu conversando com ele, foi conversando, e sentando, e ppp, e dali, o namoro foi um pulo. É assim que começou. Ele não queria se resolver, quem resolveu foi eu. Cheguei na casa dele, vou ficar. Ficou com a mão na cabeça, né? Ficou horrorizado, né? E fiquei com ele até a morte. 4 mulheres marcaram profundamente a vida de Ascenso. Dona Marocas, a sua mãe, em Palmares, Estela Gris, Lourdes Medeiros e a filha de Lourdes com Ascenso, que nasce em 1948. Maria Luísa. Tive uma infância maravilhosa perto do meu pai. Meu pai foi pai, avô e mãe para mim. E a gente brincava muito, né? Ele, quando estava comigo, ele era só pai. E a gente pintava e bordava nesse Recife, né? A gente saía muito, passeava. Ele tinha um lado do bolso que era meu. Então, todo o dinheiro que estava ali era só meu. Aí um dia ele errou e botou o pagamento dele. E eu não devolvi. Eu fiz uma festa muito grande com meus amigos comendo bolo, e foi muito sorvete, e foi muita bala, e foi muita confusão, né? E ele chorava atrás do dinheiro e eu não dava. Chorava muito. Então foi esse o pai que eu conheci, que me fez eu amar tanto, né? E que me fez muita falta. Né? Me fez muita falta. E até hoje faz, né? Eu acho que igual ao Ascenso Ferreira, ninguém tem, né? Em 1951, Ascenso
animado por Souza Barros, grande amigo e incentivador de Ascenso, ele publica um livro de luxo da sua obra reunida, Catimbó, publicado em 1927-28, Canacaiana, e nesse novo livro, nesse álbum, esse livro especial, nessa edição especial, ele traz um novo título, acrescenta um novo título à sua obra e traz assim, então toda a sua obra reunida. Ele publica em 1951, na edição de luxo de poemas, o livro Xenhen. Em 1953, esse livro é reeditado, o livro Poemas é reeditado por Ascenso em uma edição popular. Essa edição é incentivada por Manuel Bandeira. Ainda nos anos 50, final dos anos 50, Ascenso grava aqui na Rosenblit um álbum duplo de LPs, grava 69 poemas e 3 historietas populares. Ascenso nesse tempo já está com a idade avançada. Não é mais o Ascenso dos recitais, dos grandes recitais. A gente tem um registro nesses dois discos que são um registro da importância da força interpretativa do poeta com os seus textos. Embora a sua voz já esteja um pouco cansada, né, pelo avançado da idade, mas Ascenso ainda nos deixa um registro da grande originalidade com que interpretava a sua própria poesia. Aliás, além de se dizer que a poesia de Ascenso era mais para ser ouvida do que lida, se dizia também que a poesia de Ascenso só tinha condição de ser interpretada pelo próprio Ascenso, de tão original, de tão marcante que era a sua interpretação. Não é? A gente não tem o viço da interpretação de Ascenso dos anos 30, né, quando ele publica Canacaiana, ainda no início dos anos 50, mas a gente tem já no final dos anos 50 esse registro de Ascenso, que ainda hoje, né, até já chegando neste novo século, é uma assombro. Em 1963, a livraria José Olímpio Editora, do Rio de Janeiro, publica Catimbó e Outros Poemas, com ilustração, todo ilustrado por Luiz Jardim, um desenhista e pintor pernambucano, natural de Garanhuns, mas que vivia lá com a sua projeção, no seu tempo de projeção. E sai o livro em 1963, mas Ascenso já está meio desanimado com a poesia. Ele já, com a idade avançando e tal, e detendo o poeta, os arrobos do poeta, o poeta anda até meio desenganado com a poesia. Então é uma hora em que se publica nacionalmente a poesia dele. Quando o poeta falece, 2 anos após a publicação desse livro, é como que enterram também a sua poesia, aqui em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil. Jorge Sander dizia que um Chopin só nascia de 100 em 100 anos. E eu digo que nem daqui a 200 anos nasce um Ascenso Ferreira. Pernambuco, da Canacaiana, do Verdinho.